Deus seja louvado. Título desta mensagem: Por que Jesus chorou? Prezados e queridos irmãos, agora nesta mensagem quero falar algo muito importante que está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. E Jesus está falando com Marta. Lázaro morreu e Lázaro está na sepultura. E Jesus estava tentando consolar Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E aqui está escrito o que ela diz: Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ela disse: Sim, Senhor, eu creio. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Você deve ou precisa saber que a Bíblia fala sobre 3 partes do homem. Ou seja, a Bíblia diz que somos construídos com 3 partes. Primeiro temos um corpo. Agora seu corpo permite que você veja pessoas, ouça, aperte uma mão. Mas o corpo nunca pode fazer um amigo. E é a alma que tem a personalidade e a capacidade de amar uma pessoa e ter relações sociais. E a maioria de nós não gostamos de ir a funerais e nem gostamos de falar sobre a morte. E nós, particularmente, temos um grande medo de morrer. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 2, verso 15, que pelo medo da morte estiveram toda a vida em cativeiro. O medo da morte pode mantê-lo em cativeiro a vida toda. Diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 19, diz: Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Bendito é o nome do Senhor. Você está preparado para morrer? A Escritura diz: prepare-se para morrer. Prepare-se para se encontrar com o Senhor seu Deus. Pois está ordenado ao homem morrer uma vez, e depois disso o julgamento. Mas Satanás sussurrou para Adão: certamente não morrerás. E ainda usa a mesma mentira com você. Você diz que outra pessoa vai morrer naquele acidente de carro, outra pessoa vai morrer de pneumonia, outra pode pegar um câncer e outra pessoa vai ter um ataque cardíaco. Mas algum dia desses será com você. Nós olhamos para as telas de filmes, artistas famosos, e pensamos que eles estão vivos, ou até mesmo pessoas que há muito já morreram, voltar para a tela. De alguma forma colocamos nossos pensamentos que elas estão vivos. Bendito o nome do Senhor. Em corpo, como eram antigamente.
mas elas estão mortas. Assim o corpo morre, ou seja, o corpo de todo mundo vai morrer. Lembre-se, seu corpo um dia irá para a sepultura. A segunda parte é que de nós é chamada alma. E às vezes confundimos a alma com o espírito, mas acreditamos que haja uma diferença entre alma e espírito. Mas a alma, o que é a alma? A alma pode pensar, a alma pode decidir, a alma pode desejar, a alma pode saber, pode amar, pode odiar, pode reagir. Resumindo, a alma é aquela parte de nós que chamamos de personalidade. Preste atenção, assim como o ser humano, todo mundo, animal, tem uma alma. Se um animal tem corpo e personalidade semelhante aos humanos, o que os torna diferente de nós? Você já meditou nisso? O que torna você diferente do seu animal de estimação? O que o torna superior a um elefante? E o que o torna superior a qualquer outro animal? Os animais têm corpo, o animal tem alma, mas nenhum deles tem espírito. O espírito é algo que só os seres humanos têm, ou seja, o homem possui algo além do corpo e alma que os animais têm. O homem tem o espírito, e o espírito é totalmente único. Você sabe o que é o espírito? O espírito é a capacidade de conhecer, desfrutar, ter comunhão com Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todo o universo, o Deus que fez as estrelas e a lua, o sol e o mundo inteiro. Você apenas é um pequenino ser no universo, mas pode ter um companheirismo com o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque você tem o Espírito. Você é um espírito, seu espírito vive em seu corpo. Você nasceu com esse espírito, ou seja, essa capacidade de ter comunhão com Deus vivo. E é esse espírito que o torna a pessoa mais baixa do universo em um ser superior a qualquer outro animal. Assim, a raça humana opera em 3 níveis: fisicamente, com o corpo, socialmente, com a alma, e espiritualmente, com o espírito. Agora, a pergunta é: o que aconteceu com os nossos espíritos? A Bíblia diz que o nosso espírito está morto por causa da desobediência de Adão. Assim sendo, nossos pecados é uma ofensa e separam nós de Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. E nossos espíritos foram separados de Deus. E nossos espíritos estão mortos. E esta é a razão por que Jesus Cristo veio e morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. O pecado separou o meu espírito de Deus.
e eu não posso ter comunhão com Deus, e não posso conhecer a Deus. Posso estudar toda a teologia a vida inteira e nunca encontrar Deus. Posso estudar filosofia a minha vida inteira e nunca encontrar Deus. Posso ser o cientista mais brilhante do mundo e nunca encontrar Deus. Porque algo se interpôs entre meu espírito e Deus. E esse algo é o pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você que ouve esta mensagem é um pecador. Eu sou um pecador, separados de Deus. E esse é um planeta em que todos os seres humanos nascem separados de Deus. Você pode estar fisicamente vivo e socialmente, mas espiritualmente morto, pois a Bíblia diz: aquele que vive em delito de pecado está morto enquanto vive. E é isso que o mundo vive: mais luxo, mais riqueza, mais poder. Estão vivos, mas mortos. Muito parecido com o homem que Jesus falou sobre ele. Ele era rico. Ele dizia consigo mesmo: "Ó alma, relaxa, divirta-se. Você tem muitos anos, construa celeiros maiores." E Deus o chamou de tolo. E Deus o matou naquela noite. E Deus disse: tolo. Muitos de vocês pensam que tenho anos e anos, e talvez mais e mais anos. Mas a Bíblia diz que pode ser hoje. Você pode se encontrar com Deus, ou pode ser ainda essa semana. Nunca sabemos. Essa passagem que lemos no princípio diz que Lázaro era uma pessoa que Jesus amava muito. É um dos seus amigos mais próximos. Ele havia morrido. E o que nos chama a atenção é a parte quando Lázaro é ressuscitado dentre os mortos. E pensei em Lázaro quando ele estava naquela tumba. Ele estava lá há 4 dias. Muitas coisas aconteceram com ele. Estava morto, não tinha apetite. Você estava morto, não tinha apetite. Você sabia que se você está espiritualmente morto, você não tem apetite de Deus? Você não tem apetite para ler as Escrituras, ler a Bíblia, ou falar, ou orar sobre as coisas espirituais? Você está morto. Espiritualmente, você pode ir para a igreja. Bendito o nome do Senhor. Milhares de pessoas hoje pertencem a denominações, mas estão mortas espiritualmente. Realmente não tem nenhum apetite de Deus. E para ter comunhão com Deus. E a segunda coisa que eu penso sobre Lázaro foi que não havia atividade, pois uma pessoa espiritualmente morta não tem atividade espiritual. Ela tem muitas atividades físicas, sociais, mas pouca atividade em prol do reino de Deus. E outra coisa, sobre Lázaro,
é que lhe faltava consciência. Ele não estava ciente de seus amigos. Homens mortos não amam. Homens mortos não veem, não vê o perigo. Homens mortos não são movidos pela fome. Homens mortos não choram. E então, a quarta coisa, ele era cego. E a Bíblia diz que nós também somos cegos. Temos cegueira espiritual. Seu espírito pode ser cego. A Bíblia diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que as pessoas não creiam. Então você é espiritualmente cego. E outra coisa sobre Lázaro que ele fedia, cheirava mal. Ele estava morto há 4 dias e a Bíblia diz que cheirava mal. Mas você sabe o que a Bíblia diz? Que toda a nossa justiça, a nossa bondade, que tentamos acumular para agradar a Deus, cheira aos olhos de Deus mal. Somos como trapos imundos, como está escrito em Isaías. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Outra coisa sobre Lázaro é que ele estava preso. Você sabe o método do embalsamento dos orientais? É muito eficaz e conhecido no mundo todo. Consistia em embrulhar a pessoa. Então você está vivo fisicamente, ouvindo esta mensagem, vivo no que diz respeito às atividades sociais, mas você está preso espiritualmente, você está ligado, você está preso em hábitos e pecados. Os homens estão presos pelas cadeias das drogas, da luxúria, pela ânsia, pelas coisas que não agradam a Deus, pela soberba da vida e pecados sexuais. E tudo isso indica morte espiritual. Ou seja, socialmente, você está vivo, fisicamente você está vivo, mas seu espírito está morto para com Deus. Você que ouve esta mensagem gostaria de ser vivificado totalmente, completamente livre e vivo espiritualmente falando? O que podemos fazer? Glórias a Deus. Bem, podemos pensar como aconteceu com Lázaro. Vamos dar-lhe comida. Alguém pode dizer: o que precisamos fazer é alimentar as pessoas. Você sabia que Jesus não alimentou a todos? Existem milhões e milhões de pessoas famintas no mundo. Nós temos compaixão. Devemos fazer o que podemos, mas isso não traz reconciliação com Deus. Eles têm uma fome mais profunda, uma necessidade mais profunda que precisa ser satisfeita, e é a necessidade de reconciliação com Deus. As pessoas precisam de moradias, e nós somos a favor que as pessoas tenham moradias no mundo todo, mas isso não traz de volta o seu espírito. O espírito está morto. O homem tem uma necessidade profunda e uma necessidade maior de reconciliação com Deus. Isso foi o que Cristo trouxe. O problema da raça humana é um problema
espiritual. O problema da raça humana é um problema da alma. O problema da raça humana não é um problema físico, mas espiritual. O espírito do homem está separado de Deus. Ele odeia, ele mente, ele engana, briga, mata, faz guerra, porque seu espírito não está bem com Deus. Então, o homem precisa endireitar o seu espírito para com Deus. E há uma grande coisa que um homem morto precisa. Você sabe o que é isso? O homem precisa de vida. E o próprio Jesus afirma ser ele a vida de quem os homens espiritualmente mortos precisam. Ele disse que veio ao mundo para dar vida em abundância. E ele disse, aqui está uma das maiores passagens de todas as Escrituras. Ele disse que eu sou a ressurreição e a vida. Agora, se você fosse um morto, deitado naquele local, o que você gostaria de ouvir? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você acredita em Jesus? Você acredita no Filho de Deus, Jesus Cristo? Isso significa comprometer-se e entregar sua vida a Ele, para recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E você recebe vida espiritual. Além disso, a Bíblia diz que um dia seu corpo será ressuscitado dentre os mortos. Você pergunta como será isso? Eu não sei. Só sei que a ciência diz que nenhuma substância no mundo vai se desintegrar. E o Deus que criou tudo desde o princípio pode reuni-la novamente, mas seu espírito será unido ao seu corpo novamente, no mundo futuro. E se você conhecer Jesus Cristo, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim nunca, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá e nunca morrerá. A Bíblia, saiba de uma coisa: você não recebe a vida eterna quando você morre. Você obtém aqui em vida, recebendo Jesus Cristo. E você pode ter comunhão com Deus por meio da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com os outros irmãos. Você pode ter comunhão com Deus, pois seu espírito está vivo. Seu corpo pode ficar cansado, seu corpo pode ficar com fome, pode ser aprisionado, seu corpo pode ser destruído pela cicatriz do pecado que já ocorreram, mas Deus perdoará os pecados que se interpôs entre você e Deus. Ele o ajudará e o restaurará. Você precisa estar disposto a ir até o fim. Você sabe por que algumas pessoas realmente nunca encontram Deus? Elas não estão dispostas a ir até o fim. Querem ir até o meio do caminho, até um terço do caminho, até o meio do caminho. Jesus não aceita dessa forma. E ele diz, é tudo. Você tem que estar disposto a entregar tudo se quiser ter a vida eterna. Então ele se virou e perguntou a Maria e Marta, você acredita nisso? E Marta respondeu e disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo.
E você sabe, Jesus fez uma coisa interessante, ele chorou. E é o versículo mais curto de toda a Bíblia, é esse: Jesus chorou. Apenas 3 vezes Jesus chorou. No Getsemane, noite anterior ao Calvário. Ele chorou pela cidade de Jerusalém quando viu que Jerusalém estava rejeitando como Senhor e Salvador. E ele chora por todos, bendito é o nome do Senhor, por todos aqueles que ouvem a mensagem e o rejeitam, como o único intercessor e salvador das almas. Como também chora por grandes cidades deste planeta Terra, em que a grande maioria das pessoas o ignoram, continuam ignorando em sua morte espiritual, como aquele povo que dançava no Titanic enquanto o navio estava afundando. E ele ainda chora, porque há milhões perdidos no túmulo do pecado. E há milhares neste momento no trono do pecado. E você precisa ser despertado. Muitos estão nas garras de um turbilhão forte que está levando você à destruição e à morte. E qual é a resposta de Jesus? Ele foi à sepultura e disse: Lázaro, venha para fora. Você sabe por que Jesus chorou? Eu não creio que Jesus quisesse chamar Lázaro de volta. Lázaro já estava na glória do céu. Também eu não acredito que Lázaro queria voltar. Você pega uma pessoa que morreu e foi para o céu, e apenas por 1 minuto, e ela vê a glória do céu. Porque você não poderia pagar a ela dinheiro suficiente em todo o mundo para trazê-la de volta. Você e eu choramos por aqueles que partem deste mundo, mas eles não choram. Eles são felizes. Seus espíritos estão felizes em total comunhão com Deus. Seus amigos em uma reunião de felicidade celestial. Jesus chorou, eu creio, porque ele não queria ter que chamá-lo, bendito é o nome do Senhor. Mas ele disse: Lázaro, mas para mostrar suas credenciais como Messias, que foram estabelecidas, ele disse: Lázaro, venha para fora. E se ele não tivesse dito o nome de Lázaro, quando ele fosse falar, todas as pessoas que já morreram em toda a história sairiam dos túmulos ou da sepultura. Então ele disse: Lázaro, saia. E Lázaro saiu, mas Lázaro ainda estava amarrado, com as roupas velhas e sujas. Jesus disse: solte-o. Isso significa que eu e você temos que ser libertos depois que viermos a Cristo. Temos que ser libertos dos nossos pecados, das coisas que nos prendem. E Deus faz uma provisão para a sua vida cristã. Ele lhe dá o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo vem habitar dentro do seu coração e lhes dar poder dar-lhes poder sobrenatural para viver uma vida sobrenatural. Seu
espírito, é vivificado e tem comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente louvado.